Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 13. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, ao encontro daquilo que a nossa querida irmã Alci acabou de dizer. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor. Estava todo mundo posicionado diante do Senhor. Como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Verso 14. Vamos ler, queridos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, filho de Azar. Verso 15. E disse: dai ouvidos todo Judá. Quem está dizendo isso? Jaziel. Porque o povo se posicionou, o povo se humilhou diante de Deus, e sempre onde tem humilhação, humildade, simplicidade, sempre Deus levanta um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, trazendo uma palavra vinda do céu. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz. Ó, meu Deus, havia uma aflição, o inimigo das portas, mas a palavra do Senhor veio, porque o povo se posicionou diante do Senhor. Não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Glória a Deus. Glória. Humildade, simplicidade, arrependimento, conversão sincera. Deus sempre levanta um profeta trazendo uma palavra vinda do céu. E a palavra é essa, irmão Cid. Essa peleja não é nossa, essa peleja é de Deus. E o que nós temos que fazer? Em vez de murmurares, canta. Porque enquanto a gente adora, Ele vai visitando a nossa necessidade. Enquanto a gente adora, Ele vai metendo a mão lá que a gente não consegue meter. Enquanto a gente adora, Ele vai fazendo aquilo que para nós seria impossível, mas para Ele nada é impossível. Glória. Então o segredo, moçada, é adorar. Glória. Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer e te engrandecer nessa noite, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Pai, nós queremos ser gratos porque uma semana tem se passado e a tua misericórdia tem se renovado a cada manhã. O Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos sustentado, nos fortalecido e nos dado a oportunidade de estar na tua casa. Pai, que nessa noite nós possamos sair daqui, Pai, transbordantes da tua presença. O Espírito Santo de Deus venha fazer o trabalho que somente o Senhor pode fazer. Vem mudando aquilo que precisa ser mudado, transformando aquilo que precisa ser transformado, agindo somente o Senhor que sabe agir, onde o Senhor pode agir. Porque nós sabemos que a tua vontade ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E essa vontade que nós queremos viver. Pai, tenha misericórdia de nós, continua com a tua mão poderosa estendida. É o que nós queremos te pedir, desde já te agradecendo. E é por isso que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós dizemos amém. Amém, queridos. Dando continuidade ao estudo, 2 Crônicas capítulo 18. 2 Crônicas capítulo 18. O título é assim, ó, aliança entre Josafá e Acabe. Aliança entre Josafá e Acabe. Os casados aí têm uma aliança na mão. Essa aliança, depois que ela é feita, confeccionada, você não consegue mais desfazer. Você não vê o início, você não vê o fim. Depois que se aliançou, colher os louros, os bônus, e se for uma má aliança, os bônus também. Nós vamos entender nessa noite qual é o perigo de más alianças e quais são os benefícios das boas. Porque às vezes também, pastor Robson, a gente fala não, mas e as boas?
As boas alianças podem gerar frutos, até mesmo não só para nós, mas para os nossos filhos, como foi Mefibosete, porque Jonatas fez uma aliança com a pessoa certa. Quando a gente faz aliança com a pessoa certa, a gente colhe os frutos, e os nossos filhos e os filhos também vão colher esse fruto para a glória de Deus. Amém? Verso 1: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Nós falamos na semana passada, Provérbios capítulo 16, verso 7, diz assim, ó: sendo agradável ao homem, ou melhor, a Deus, os caminhos dos homens, ou sendo agradável a Deus o caminho do homem, ele faz com que até seus inimigos tenham paz com ele. Se a gente voltar no versículo 11, só para a gente recapitular rápido, capítulo 11 do verso do capítulo 17, diz que, capítulo 17, melhor, versículo 11, diz assim: alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá. É Deus fazendo não só que o inimigo tenha paz com o homem, a mulher, o povo dele, mas que ainda dê presente. E eu gostaria, querido, que você faça a sua vida aberta. É bom, Jéssica, é bom, pessoal. Eu sei que alguém tem dificuldade de visão, essa dificuldade de repente encontrar, mas é bom você ir marcando aí também, porque tem umas palavras-chave que passou aqui você esquece, mas tem umas palavras-chave que nós vamos falar aqui, que é bom você marcar aí na sua Bíblia, para depois você pedir: Senhor, traga uma revelação ainda maior sobre essa palavra, fala comigo em cima dessa palavra. Amém? Então, o que Acabe tinha? Riquezas e glória. Para muita gente, riqueza e glória acabou, vou curtir minha vida. Só que Acabe, ele vai arrumar problema para a sua vida. Como diria lá, ele pode levar uma sarna para se coçar. E o que ele vai fazer? Aliança com Acabe. Acabe é uma pessoa que você não deveria nunca fazer aliança. Josafá andava no caminho do Senhor. Ao contrário, Acabe andava fora do caminho do Senhor. E que aliança tem essa? Quem faz a vontade de Deus com quem não faz a vontade de Deus. Salmo 100, ou melhor, Salmo 1, nós vamos ter essa referência: não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho de pecadores, nem se assentar na roda de escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Então, não tem aliança, não tem união entre essas duas partes. Só que Josafá, muito mais dessa aliança, ele fez aliança de sangue. Se os irmãos forem ler o versículo 1 do capítulo 17, Josafá se fortifica contra Israel. Capítulo 18, Josafá está abraçando aquilo que Israel está fazendo. É gente que em determinado momento ele está dizendo assim: ó, aquilo que o fulano de tal está fazendo, eu não devo fazer, eu tenho que combater. No começo ele vai de encontro, aí você contra. Depois ele vai ao encontro. Primeiro ele está contra, depois ele está abraçando. Primeiro ele é contra, depois ele está defendendo. Parece que Acabe perdeu a noção de quem, ou melhor, parece que Josafá perdeu a noção de quem Acabe é. E sabe qual é o problema? O problema é que a gente tem que ter um discernimento. Quando eu falar de inimigos, são aqueles que estão nos levando para fora da vontade de Deus. E às vezes a gente perde essa noção de quem são os nossos inimigos. Ah não, mas o tempo passou. Não foi 20 anos atrás. É como o pecado, se não for confessado, não é perdoado. Não, mas foi 50 anos atrás. Fulano de tal mudou. Ah não, Maria mudou, João mudou, Eduardo mudou. Se não foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, pode ter mudado para pior. Não, mas antes ele não servia a Deus. Cuidado com essas alianças.
que vai acontecer com Acabe, ou melhor, com Josafá, é o que nós vamos estudar nessa lição. Queridos, amém? Acabe nunca foi servo de Deus. Para mim, ele não tinha sido servo de Deus antes e se converteu e saiu depois. Ele nunca foi, não? Na verdade, a gente vai ver aqui, se a gente olhar o capítulo 20 aqui, ó. Não, então, assim, ele nunca foi, ele primeiro já foi. E depois ele se converteu. E passando até com. 2 Crônicas, capítulo 21, verso 6, vai dizer assim, ó, e andou, quem andou? Foi Jeorão, que era o filho de Josafá, e andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe como mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Acabe, por algum momento, poderia ter servido a Deus no início da sua jornada? Talvez sim, talvez não, mas na verdade, se a gente for olhar os reis do norte, do reino do norte, o reino de Israel, nenhum foi crente, né? E só três no sul. E do reino do sul a gente poderia colocar Josafá, poderia colocar Josias e Ezequias. Assim, nós vamos chegar daqui a pouco nos profetas, porque o bom é raro. E o ruim é um monte. Então assim, ele, como o próprio Jeroboão, ele teve uma promessa de Deus de ter uma casa estável, mas ele precisava ouvir, obedecer, fazer, caminhar, andar conforme o Senhor. É o que ele fez? Ele colocou bezerro de ouro em Dan e Betel, mudou o dia, o mês da festa, o objeto de adoração. Aí o que Deus fez? Então assim, tem promessa, nós vamos chegar, Jeorão tem promessa, mas quem tem promessa de Deus morre sim, se sair da vontade dele, mas nós vamos falar mais à frente. Mas assim, em algum momento ele pode ter se inclinado para Deus, de repente através de alguma dificuldade. Nós vamos ver no capítulo, nós vamos ver agora, no momento que ele vai buscar um profeta, ele sabe que tem um profeta que fala a verdade, que é profeta do Senhor. E ele vai mandar chamar Micaías. Por quê? Porque ele sabe que os 400 dele se vendem pela proposta. Estão contaminados pelo pão contaminado que ele mesmo dá. Mas quando ele precisa consultar o Senhor, ele sabe o endereço, ele sabe o lugar, ele manda chamar. Amém? Queridos, então, Josafá estava no reino tranquilo. Se fortificou contra Israel, tinha riqueza, tinha glória, mas decidiu se aparentar com o rei Acabe. Eu coloquei aqui, ó. Ele foi se envolver com a vida do outro. Pior ainda, ele não só foi se envolver, aí eu coloquei bem aqui assim, ó. Tem gente que não está dando conta nem da vida dele, quer se envolver e ser solução para a vida dos outros. Ele mesmo ainda não se firmou e quer ser fortaleza para alguém. Ele comenta da vida do outro, daqui a pouco ele está envolvido. O que Josafá fez? Criou aliança de sangue. Você já viu o perigo das más alianças? Casamento de Jeorão com Atalha. Nós vamos falar daqui a pouco o que aconteceu lá na frente. Tinha uma promessa de Deus, era descendente de Davi, tinha tudo para fluir, mas escolheu o mal. Se aliançou e acabou no final do capítulo 20. Nós vamos ler daqui a pouco, por causa de uma má aliança. Então, começa a falar da vida do outro, daqui a pouco está envolvido, aí daqui a pouco está enrolado, porque nem a vida dele ele resolve, quanto mais a dos outros. Ele não se firmou ainda, quer ser solução para alguém. Primeiro é necessário se firmar, para depois ajudar outros a se firmar.
Aí, queridos, se Josafá anda nos caminhos do Senhor, Acabe é diferente. É o tipo de gente que não se deve nem pedir conselho, muito menos fazer aliança, não teme a Deus, não anda em seus caminhos, na hora H vai te colocar no fogo. Você lembra na guerra? Só de acender por isso. Deve estar pensando. Na hora H ele te põe em fogo. Na hora H ele vai colocar você. Se for você ou ele ó. Não, mas ele é bonzinho, ele é meu amigo. Não, cuidado. Ele não teme a Deus nem anda no caminho dele. E quem não anda no caminho do Senhor, é rolado. Está meio quente, não dá queridos? Ô Léo, tem como ligar esse aqui não? Eu só ligar esse aqui. Queridos, você me gosta de se não puder chegar aqui na frente, vamos ficar pertinho. Eu tenho que forçar minha voz. Eu não falo no microfone não. Aí, o problema é esse, que enquanto não tivermos o discernimento de quem verdadeiramente são os nossos inimigos, podemos, ao invés de guerrear contra, estar fazendo aliança. Você conhece alguém que fez uma aliança? Fora a Bíblia, você conhece alguém que fez uma aliança? Você conhece alguém que fez uma aliança? Tem gente, moçada, que era para estar sentada aqui hoje, mas porque fez uma aliança. Não, mas ele é meu amigo. Não, mas ele é teu amigo, ele está tirando a presença do Senhor. Nós precisamos saber, sabe o que, Pedro Arnaldo? Tem pessoas na nossa vida que até determinado momento, elas foram importantes, elas faziam parte do processo, do propósito de Deus, mas dali para lá, não faz mais. É que nem quando você contrata alguém para fazer um projeto, ele fez o projeto, montou tudo, falou para o mestre de obra, agora é com o mestre de obra. Só que às vezes a gente quer se apegar, cara. Não, aquele veio comigo desde o começo da caminhada. Não, mas talvez o prazo dele já se findou. Você lembra de Abraão com Ló? Abraão era para ter ido sozinho, Ló foi junto. Começou a briga entre os pastores. Depois da decisão, cada um do seu lado, e Abraão seguiu para a sua promessa. Então a gente precisa entender, queridos, tem muitas pessoas fazendo más alianças, estão colhendo fruto disso. Fruto não bom, mas graças a Deus também tem os bons frutos das boas alianças. Eu trouxe aqui, é interessante a gente falar, né, que a primeira aliança que a gente faz, que vai definir prosperidade espiritual ou escassez espiritual, é o nosso casamento, né? É verdade. A primeira, se você casa com alguém que não te ajuda, ou não te auxilia, ou que não é a sua retaguarda, né, em relação ao seu ministério, acabou. Georão e Atalha. Queridos, eu trouxe aqui uma relação de más alianças e de boas alianças. Casamento é uma delas, nós vamos falar. Mas seguindo a nossa leitura, olha o que o rei de Acabe fez. Porque o rei Acabe, verso 2, e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Porque Acabe, verso 3, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu e o meu povo com o teu povo, seremos contigo nessa guerra. Provérbios 20 e 25, eu acho que diz algo muito interessante. Provérbios 20 e 25. O que o rei Josafá falou para o rei Acabe? Como tu és, serei eu e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nessa guerra.
Verso 1 do capítulo 17, ele estava contra. Agora no verso 3 ele está formando aliança. Verso de número 17, primeiro do capítulo 17, ele estava contra. No verso 3 do capítulo 18 ele está formando aliança. Muda muito rápido, não tem? Perde o discernimento muito rápido. Acabe, ou melhor, Josafá está pensando que o tempo vai mudar Acabe, mas o tempo não mudou Acabe, mudou Acabe para pior. Provérbios 20 e 25 diz o quê? Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos os votos, e então inquirir. Olha que interessante, você lembra de Josué capítulo 9? Quando os gibeonitas vieram e enganaram ele, não consultaram o Senhor e fizeram uma aliança. Olha o que Josafá fez. Não, ó, assim como tu és, serei eu, o meu povo será o teu povo. Laço é para o homem falar precipitadamente, tá certo, estou contigo, hein? Aí quando ele pensa, fala assim, meu Deus, mas ele está fora do caminho do Senhor. Mas aí você já deu sua palavra. Então, antes de falar, que está lá em Tiago, no 19, se não me engano, todo homem seja pronto para ouvir, apto para ouvir, tardio para falar, mais ainda para se irar. Então nós precisamos tomar cuidado. Aí eu fiz uma lista aqui. E o primeiro eu já citei, Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, vamos dar uma olhada lá só no verso número 9. Só o verso 14. 9:14. Josué 9,14 diz assim: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Eles tomam a provisão, os pães bolorentos, pegam a provisão, não consultam ao Senhor. Aí sabe o que acontece? É o que eu sempre digo, pastor Robson. A liderança fora da visão de Deus leva o povo a pecar. Sabe o que a multidão ficou? Ficou irada com eles. Vocês são líder, vocês são liderança. Como que vocês não consultam ao Senhor antes de fazer uma aliança dessa? Vira a provisão. Você lembra de Balaão? Proposta, mas eu sou profeta. Não, mas a proposta é alta. Não, mas eu tenho um compromisso com o céu. Não, manda profeta, manda príncipe mais honrado, que o não dele, aqui quando a gente lê o sim ou não, a gente aprende aqui também, que às vezes o sim sem pensamento, sem você raciocinar no que você está dizendo, você entra em laço. Falou, não, irmão, vou pensar direitinho, eu te falo. Não, é assim. Ih, rapaz, não vai dar. Eu não vou conseguir. Você lembra que Jesus falou quando vai construir uma casa? Vê direitinho, se planeja, vê se vai construir, para depois não passar vergonha. Então, primeiro, 9:14, eles não consultaram o Senhor. Sabe qual o perigo, Gelson, das más alianças de muita gente? Não consultam ao Senhor, não pedem a orientação, e às vezes tem até orientação, mas não seguem aquilo que foi orientado. Por isso colhem o fruto das más alianças, das más decisões. Segundo ponto, Salomão casa-se com mulheres estrangeiras. Salomão foi sábio na juventude, na idade um pouco mais avançada, mas na velhice pecou. Quando muita gente fala assim, na velhice que as pessoas estão maduras e sábias, Salomão pecou na velhice. Porque nem sempre envelhecimento é sinônimo de amadurecimento. Tem hoje em dia adolescente de 60 anos. Ele não amadurece, vai morrer adolescente, vai morrer uma criança. Mas uma criança não no bom sentido da pureza, da inocência, mas da birra, de não saber imaturidade, da imaturidade. Então, Salomão fez uma má aliança. Porque muitas das vezes, para a gente poder firmar nosso reino,
Não, vou me aliançar com fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Mas que Deus fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal serve? Não, é outro Deus. Cuidado. Cuidado que na hora H você vai ser colocado à prova, você vai ser colocado no fogo. Alguém quer comentar? Tem o versículo. O que me chama a atenção aqui nessa passagem bíblica é que a Bíblia diz assim, ó: tinha, pois, Josafá riquezas, glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Aparentou quer dizer, começou a andar. Aí no 2 diz assim: e ao cabo de alguns anos, quer dizer, isso não foi de um dia para a noite, entendeu? Eles começaram a caminhar juntos, fizeram amizades, e em alguns anos Josafá foi ter com Acabe. Chegando lá, o que Acabe fez? Acabe, ele era sagaz. Ele matou ovelha, matou boi, fez aquele churrascão, encheu a barriga de Josafá. Depois de bem cheio, fez agora o convite. Me pergunta uma coisa: você chega na casa de uma pessoa, a pessoa te oferece tudo bom e melhor, depois te dá uma palavra, você vai dizer não, você vai ficar descontragido. Ele estava tão feliz com aquele churrasco que ele não pensou duas vezes. Ele me ama, né? Então, o diabo, ele é desse jeito, ele é sagaz. Ele sabe que se ele lançar de primeira, o crente vai pular fora. Então ele vai de cima. Ele lança uma flechinha hoje, lança outra amanhã. Eu conheci um pastor que disse que o diabo, ele usa uma agulha para abrir uma brecha. E quando pensa que não, ele mete uma cunha muito grande e rebenta mais uma porta. Mas ele começa com uma coisa muito pequena. As coisas pequenas são as mais perigosas. Exemplo, eu até passei para o pastor Robson, um exemplo igualzinho, muito parecido, é 1 Reis capítulo 1. Adonias, o que ele faz? Chama 50, chama o homem daqui, dali, que era um apoio dele, Joabe, né? Chama aquela galera do mal. Davi já é velho, já está termo de idade. Não, agora o rei sou eu. O que ele faz? Ele convoca 50 homens. E o que ele faz? Faz um banquete. Adonias é rei, Adonias é rei. Aí o que acontece? Natan vai em Batseba, Batseba vai em Davi, Davi unge Salomão rei. Aí quando o verdadeiro é ungido, o falso glória. O que as pessoas fizeram? Davam de barriga cheia, mas cada um correu para si. Aí para onde Adonias, Joabe, né? Sabe para onde Joabe correu? O chifre do altar, porque ele sabe que o chifre do altar é lugar de misericórdia. Então assim, o inimigo, você lembra de Jonas? Jonas pagou a passagem. Quer entrar no seu navio, está pagando a passagem, você está assim, desapercebido. Ah não, ele me ama muito. Não, irmão, vamos ali. Não, ele me ama muito mesmo. Não, laço do inimigo para poder fazer você cair. O que a gente tem que ficar? Atento. Vitor Gelson. Nesse caso do Josafá, o interessante que chama a nossa atenção é que Josafá, ele, para fazer a aliança, ele não consulta a Deus, mas depois, quando ele quer ir para a batalha, ele vai consultar a Deus. Às vezes, assim, tem pessoas que, às vezes, ela decide por si própria, às vezes a coisa está mais. Não, agora eu vou consultar a Deus, agora eu vou tomar a minha decisão. Mas o correto é, em todas as circunstâncias, nós estamos consultando a Deus. Ele vai começar essa vacilada. Na hora da aliança, tinha que consultar o Senhor. Mas na hora da guerra, tem que consultar o Senhor. Né? Quer dizer, existem pessoas assim, às vezes a gente toma decisão por si próprio, em outros pontos, Deus vai tomar decisão. Fica lá atrás, entendeu? Entendi. É o maior perigo. Nossa irmã Jaqueline vai falar, mas aquilo que o Pedro Arnaldo falou encaixa perfeitamente. Antes dele pedir, dele convocar, ele encheu a barriga dele. Aí como é que ele vai falar não?
fica difícil. Não, vamos para a guerra comigo. Me deu churrasco, me deu isso, me deu aquilo, me deu um presente. Não, vou contigo. Só que aí foi laço, por quê? Precipitadamente falar, sem consultar, falar, não, estou contigo, vamos junto. Aí depois pensou, meu Deus, ele não anda no caminho do Senhor. Se não anda no caminho do Senhor, no Salmo 128 não está com ele. E eu estou enrolado agora. E agora? Dei minha palavra, mande aquele. Amém. Amém. Juízes 14:2, quem pode ler? Sabe o que aconteceu com Sansão? Ele olhou, querido, e desejou. O que aconteceu com ela? Ela olhou e disse assim, ó, é boa para comida, hein? Juízes 14:2, quem pode ler? Subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse. Só um minutinho. Olha o que o pastor Robson está dizendo, ó. Subiu Sansão. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. O que ele fez? Vi. Aí, quando viu, Cobiçou. desejou. Quando viu, desejou. Aí 1 João 2:15 ali, né? Não ameis o mundo, nem que no mundo há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Olhou, desejou, meu Deus, eu quero. Não, mas ela não é do nosso povo, não, mas eu olhei e quis. Mas Davi não fez a mesma coisa? Só que aí colheu os frutos da massa. Pagou o mesmo preço. É. Aí assim, só que Davi também, fora Jesus, irmã Ivonete, fora Jesus, tirando Jesus, é um homem que você mais vai ver na vida orando. Errou, mas ora em intimidade com Deus. Por isso que é um homem segundo o coração de Deus. É alguém que erra, mas se arrepende do erro e tenta mudar, não tem? É alguém que... Mas todos nós temos. O problema é que tem gente que erra, não pede perdão e se arrepende. Ele não muda a sua história justamente por isso. Mas só voltando à questão aqui, para a gente até pular, que o tempo passa rápido, vamos para Jeorão. Josafá fez uma aliança com Acabe. Essa aliança acabou se tornando uma aliança de sangue. Acabe, ou melhor, Josafá morre, Jeorão assume o trono, que era o primogênito. A primeira ação de Jeorão, capítulo 20, sabe o que ele vai fazer? Mata os irmãos dos príncipes. Era homem de Deus mesmo, hein? Mata os irmãos, mata os principais. Aí, olha que interessante. Isso aqui me chamou muita atenção. Lá no verso de número 17 do capítulo 21, olha o que uma má aliança faz.
Olha o que uma má aliança faz. Guarda isso, hein? Ó, o verso 12 diz que ele não andava no caminho nem de Josafá. No verso 12 ainda de 2 Crônicas 21, diz que ele também não andava no caminho de Asa. Asa no final falhou, que ele não procurou a Deus, mas ele procurou os médicos. Mas no verso 13 diz que ele andava nos caminhos dos reis de Israel, no caminho de Acabe, que corrompeu a Judá e os moradores de Jerusalém. Quem era esse? Jeorão. Aí o que Deus falou para ele? Vou te dar uma enfermidade. Você vai ter uma enfermidade e essa enfermidade vai sair das suas entranhas. Aí no verso de número 17, quem vai subir? Os filisteus sobem, eles tomam Judá, deram sobre ela, levaram a fazenda que se achava na casa do rei, como também aos seus filhos e às suas mulheres, de modo que não deixaram filhos, senão Jeoacás, o mais moço dos seus filhos. Aí o verso 19 vai falar que ele teve más enfermidades. Mas o que eu queria chamar a atenção, pastor Robson, é o verso 20. Josafá fez uma aliança com Acabe. Jeorão fez uma má aliança se casando com Atália. No final da vida de Jeorão, olha o verso final do 19, o povo não queimou aromas como queimara aos seus pais. 20, era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8, 40 anos ele tinha, e foi-se sem deixar saudade. Meu Deus, sabe o que tinha lá na sepultura dele? Já vai tarde. Morreu sem deixar saudade. Você já viu algum irmão, meu querido presbítero que passa na igreja, passa no templo, mas vai e nem deixa saudade? Sabe por quê? Porque era só murmuração, era só contenda, era só briga, foi sem deixar saudade. Olha, um homem que era da descendência de Davi, que tinha promessa de Deus, mas se fosse hoje, na sua lápide lá está assim, ó, morreu sem deixar saudade. Ninguém lembra. Por quê? Por causa de uma má aliança. Tem gente, pastor Robson, tem um ministério pastoral, um ministério evangelístico, um missionário. Aí sabe o que ele faz? Ele se aliança com alguém, casa com alguém que nem serve a Deus. Aí acabou. Aí fala assim, não, mas Deus não é mais comigo não. Foi você que se aliançou sem consultar o Senhor. Por isso, olha que interessante, guarda isso. Ele morreu sem deixar saudade. Eu acho a coisa mais triste é alguém que deixa assim, ó, pastor Robson partiu para a eternidade, tempo certo lá na frente, daqui a 100 anos, mas meu Deus, deixou um legado, deixou saudade. Tem versões que diz assim, ó, não deixou nem lamento nem saudade. Ninguém sentia falta de um rei de Israel. E no final aqui vai dizer assim, ó, porém sepultado na cidade de Davi, porém não nos sepulcros do rei. Amém, queridos? Glória a Deus. Felipe da má aliança olhou lá na frente alguém que não deixou saudade. Era para ser uma referência, poderia ser uma referência, filho do rei Josafá, seguindo os passos do seu pai. Não, o final da história dele. Eclesiastes 7:8 diz que o final é melhor que o começo. O final da história dele foi um final de quê? De esquecimento. Asa começou bem, terminou mal. Manassés começou mal, terminou bem. Então o importante é a 38ª rodada, não é a primeira não. É a 38ª que vai dizer quem é campeão, quem perdeu, quem foi segundo, quem caiu. Eclesiastes 7:8. É melhor o final das coisas do que o início dela. Então, queridos, essas são as más alianças. E as boas alianças? Davi com Noé, o arco. Que aliança? Melhor aliança é uma aliança firmada com Deus, porque ele não falha, não mente, não muda. Ele é fiel àquilo que ele diz, e ele vela pela palavra que ele vai fazer cumprir. Outra, Deus com Abraão. A circuncisão era uma aliança de Deus
com o povo no Antigo Testamento. Quem tinha circuncisão tinha a marca da promessa. Quem tinha circuncisão era filho de Abraão. E Abraão tinha promessa, quem era filho de Abraão tinha a promessa do seu pai Abraão. E no Novo Testamento, quem tem a marca da promessa? Quem é nascido de novo? Glória a Deus. Tem a aliança do Novo Testamento. Sabe qual é a promessa, irmã Marinete? 1 João 2,25. Põe pra gente aí, Jéssica, fazendo favor. Nossa herança, nossa promessa é 1 João 2,25. Olha lá. A vida eterna. Glória a Deus. Meu Deus, só glória a Deus. Glória a A Deus. promessa é a vida eterna. Glória a Deus. A promessa é essa. Para quem? Para quem está aliançado com Deus. E que aliança é essa? Novo nascimento. Outra, Davi e Jonatas. Deus e Davi, olha o que Deus falou para Davi, ó, a promessa de um trono eterno. Você lembra quando Salomão peca por causa das más alianças? Você não vai tirar não, mas o seu filho vai sair. Mas ainda vai permanecer Judá, ficou Benjamim e Judá, porque havia uma promessa e ele vela pela promessa que ele fez. Davi e Jonatas, como eu falei, Mefibosete foi beneficiado por uma aliança feita por Davi e Jonatas. Ruth e Noemi, eu nem preciso dizer, né? Um dos versos foi até do nosso casamento, 1,16. Por onde fores, irei eu, seu Deus será o meu Deus, seu povo será o meu povo, onde reclinares a cabeça, reclinarei. Ó, acabou a história quando ela beija e vai embora. Mas quem decidiu permanecer, deixou um legado, né? Entrou na genealogia de Cristo e hoje está sendo contado aqui. E ó, cadê? Ó, não sei. Foi para onde? Não sei também. Mas Ruth sim. Ruth entrou na história para a glória de Deus porque decidiu permanecer. Aí, queridos, Jesus é a nova aliança, né? O sangue de Cristo, essa aliança eterna que nos deu o direito, o privilégio e a garantia da vida. Raabe e os espias, de Josué. Raabe e os espias, bom exemplo. Raabe e os espias, boas alianças. Então, queridos, o que nós precisamos? Raabe era mãe de Boaz, né? Ou era avó, uma coisa assim. Ela casou com Obed. o nome dele, começa com. Não vou lembrar. A Ave casou com Salmão. Mas é com essa, está tentando. Não é peixe não, é salmão. Amém? Queridos, mas então, quais são os perigos das más alianças? Te tirar do propósito de Deus, tirar daquilo que Deus tem para você, pode te levar à morte. No versículo aqui 18, o que aconteceu? Ou melhor, no capítulo 18, Josafá, ele se aliançou com Acabe. Só que agora, como meu querido presbítero Gelson disse, eles vão ter que buscar uma consulta. Eles vão consultar e eles vão buscar quem? Os profetas. Verso 4: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Verso 5: Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Só porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Não é que ele profetiza de vez em quando, não, ele sempre profetiza mal. Está vendo que Acabe vive uma vida que não agrada a Deus. Este é Micaías, filho de Imlá, e disse Josafá:
não fale o rei assim. Queridos, uma pergunta: por que falso existe muito? Por que os falsos são muitos? Porque quando Elias está lá com os profetas de Baal e de Aserá, são muitos. Porque crente infiel são muitos. Porque crentes fracos na fé são muitos, Pedro Edson. Porque são poucos comprometidos com a verdade. Você lembra do profeta velho que estava lá no Jeroboão? Estava contaminado com pão de Betel. Você acha que ele vai falar contra o rei? Na hora que ele se levanta, não, mas você comeu do meu pão, oh glória. Não, vou falar da política. Não, mas você está lá, ó, você é cargo comissionado meu. Não, mas eu vou falar disso aqui. Não, mas você estava lá no prostíbulo comigo. Como é que você vai falar? Está todo enrolado. São muitos, porque muitos não requer renúncia. São muitos porque é fácil ser muito. A porta estreita são poucos, mas a porta larga, muitos são o quê? Os chamados e os escolhidos. No final, Mateus 24:12, por aumentar a iniquidade, o amor de quantos? Porque muitos, queridos, é por isso que é interessante isso aqui é tremendo, isso aqui é para anotar. Cuidado quando tem muita gente falando a mesma coisa E fazendo a mesma coisa. Olha o que eles vão dizer aqui, ó. Não, mas tem um que fala que eu não gosto. Quando ele fala, eu me sinto mal. Mas esse é profeta do Senhor. Existe profeta e existe profeta do Senhor. Quem é profeta? Aquele que fala de si mesmo ou fala para o inimigo? E quem é profeta do Senhor? Aquele que recebe do alto e entrega para embaixo. Então, Josafá, apesar de ter feito uma aliança, não ter pensado no primeiro momento, ele fala assim: nós só vamos para a guerra depois de consultar o Senhor. E qual a mensagem do falso profeta, Pedro Darnal? Pode ir, você vai vencer. Eu estou dizendo o que você quer ouvir. Vai que você vence. Aí o que aconteceu? Acabe manda um mensageiro. E esse mensageiro, nós vamos ler todos, senão a gente não consegue. E esse mensageiro fala para mim, que fala assim, ó. Os profetas lá, ó, estão falando tudo a mesma coisa, o rei vai vencer. Você chega lá, não faz diferente não. Eu estou te convidando, é festividade. Ô glória! Não, estou te convidando, é festividade. Ó, não rapaz, é congresso, não faz isso não. Ó, semana que vem não vai ter agenda mais não, hein? Aí, ó, quem é profeta do Senhor tem compromisso com o céu, não tem compromisso com a terra não, ô glória. Ó, o que o Senhor falar, isso eu vou dizer lá, hein? Aí, você imagina um mensageiro, assim, ó, ih, rapaz, vai dar ruim, hein? Vai dar ruim, sabe por quê, irmã Ivonete? É porque ele sabe que o rei dele não faz a vontade de Deus. Salmo 128 é o salmo da família. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Aí o verso 2 até a irmã leu na semana passada, né? Tudo irá bem, feliz será. Aí fala assim, sua mulher, né, será como videira, né, frutífera, verá os filhos dos filhos. Josafá viu? Jeorão viu? Então nós precisamos aprender, faça as boas alianças, querido. Aí quando Micaías chega, vamos lá. Verso 8: Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse: Traz-me aqui depressa Micaías, filho de Imá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras, e
estavam assentados na praça entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse: assim, olha meu Deus, assim diz o Senhor, com este ferirás os sírios até de todos os consumidos, ou até de todos os consumidos. O falso profeta quer se destacar. Olha esse chifre aqui, você vai vencer. É esse chifre aqui que vai ser o ponto alto da vitória. O amuleto. Vai ser um amuleto. E todos os profetas profetizavam mesmo. Aqui que eu falo, cuidado. E todos os profetas profetizavam mesmo, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamado Micaías lhe falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. Parece que ele está zombando, né? Está todo mundo falando mesmo? Pode ir, você vai vencer. Pode ir que você vai ser vitorioso. Pode ir que você vai prosperar. Mas Acabe sabe que ele está fora da vontade do Senhor. É aqui que o crente tem que entender, queridos. Profetizando coisa boa para a sua vida, você vive uma vida que desagrada a Deus. Está vivendo uma vida que não tem intimidade com o céu. Não, o irmão falou que eu vou prosperar. A irmã falou que eu vou alcançar. Mas ele está vivendo uma vida que Deus desagrada. O próprio Acabe diz assim: fala a verdade. Você não precisa ser mentiroso como os demais, não, porque eu vivo uma vida que não agrada a Deus, nas minhas palavras. Fala a verdade para mim. Você quer ouvir a verdade, né? Eu via o povo como ovelha sem pastor. Aí olha ele para Josafá: viu como ele fala mal de mim? Eu disse. Mas é como Jeroboão, querido. Jeroboão teve 4 oportunidades de se arrepender. O altar quebrou, a cinza dos sacerdotes correu, a mão dele ficou mirrada, a mão dele ficou sarada, mas mesmo assim não mudou. Teve a oportunidade, não mudou. Você quer viver uma vida? Deus está falando que vai te abençoar. Não, querido, você serve a Deus, você cumpre os propósitos dele. Não é você que vai correr atrás de bênção, não. A bênção vai correr atrás de você. Não, Deus está te livrando da morte. Todo dia, o cristão verdadeiro, ele passa por situação, o inimigo quer te matar. Quem está lá no bar, não tem problema com o inimigo mais não. Agora nós estamos procurando aqui o céu, não, vou tirar eles de lá. Jeroboão sabia tanto que ele estava errado, que Deus não ia ouvir ele, nem o profeta Aías, que ele mandou a mulher. É isso aí que eu quero entrar agora. Como identificar o verdadeiro do falso? Deuteronômio capítulo 20, Moisés vai dizer, se falou e cumpriu, profeta do Senhor. Se falou e não cumpriu, não é profeta do Senhor. Só que aí tem um porém. Você lembra de Isaías, 700 anos mais ou menos antes? Quem viveu na época de Isaías, fala assim: está mentindo, vai vir um Redentor. Mas quem viu a promessa lá na frente, falou assim: profeta do Senhor. Tem profecia que ela vai se cumprir lá na frente da nossa vida. Tem profecia que vai ser para a nossa história, para a nossa descendência. E é isso que nós precisamos ter, esse contato íntimo com o céu, porque quando alguém falar, o interessante é que quando alguém falar, ele vai estar alinhado com aquilo que quem vive com Deus está ouvindo. Você tem uma vida de intimidade com Deus.
Deus fala contigo, Deus vai corroborar essa informação através de um profeta, através de um irmão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Pastor, o Jeroboão estava tão errado, e ele a mulher se aliançou com ele, e foi lá ouvir, não queria ouvir, né? Não queria ouvir. Então, nós temos que dar o quê? Aí ele está com muitos aguçados a palavra de Deus. Então, ele diz assim, volte quando voltar os pés na cidade, né, seu filho morrerá. Quer dizer, e Elias também, ele estava sozinho, mas tinha 400 profetas, mais 400 profetas de Azará junto com a mesa, na mesa de Azará. Eram 850 profetas contra um, mas quem está com Deus vai ter a maioria. Glória a Deus, é isso aí. Nossa irmã Ivonete está falando sobre a mulher de Jeroboão, do filho dele chamado Abias. O profeta Aías era o profeta que profetizou que ele teria 10 tribos, mas já estava velho, sem visão terrena, mas do céu estava claríssimo. Ela se disfarça por orientação de Jeroboão, e a palavra diz, 1 Reis 14, quando ela colocou o pé na porta, o profeta falou assim, ó, fala, mulher de Jeroboão. Aí veio, o senhor falou, aí veio a mulher de Jeroboão fingindo ser outra. Profeta verdadeiro que tem a visão do céu. Outro, você lembra o rei da Síria? O rei da Síria estava planejando planos, né, contra o povo de Deus. Só que aí o que acontecia? Vamos ficar no acampamento aqui. Aí Eliseu, né, profeta de Deus, fala assim, ó, o anjo do Senhor vai para Eliseu e fala assim, ó, ali não. E eles vão desviando, não foi uma nem duas vezes. Aí o profeta, aí o rei da Síria fala assim, como assim, ó, fala aí, quem de vocês aí é a favor do rei de Israel? Aí olha o que o soldado sírio, não rei, não é isso não, é porque lá em Israel tem profeta. E ele fala, e ele vê aquilo que o Senhor está falando, sentado lá do ladinho. O profeta de Deus é isso. E ele, ó, não adianta planejar, porque contra o povo de Deus não cabe encantamento. O profeta de Deus, querido, é diferente. Você lembra do profeta Isaías? Ou melhor, Elias, o rei Acasias? Não, vai lá em Baal-Zebub, Deus de Ecrom. Aí, ó, vai lá para o caminho de Samaria. Eles vão e voltam, o rei fala assim, não, já voltaram? Não, é porque a gente encontrou um homem e falou assim, ó, da cama que o senhor subiu aí, o senhor não desce mais não, só volta. Não, como é que era ele? Ele era peludo, estava vestido com cinto lá. Aí você imagina se fosse no dia de hoje, Maria, ele falou assim, ó, liga lá para a funerária e marca o meu funerário, o meu velório, porque eu já morri. Elias. Pai, se foi Elias que falou, aí o que ele vai mandar? Vai mandar 50, manda 50 e depois dos 50, aí eles já vão diferente, já vão se humilhando. Aí Deus manda ele voltar. Os primeiros 50 foram queimados. Aí eles morrem, os primeiros 50, depois 50, o terceiro falou o quê? Se humilhou, aí Deus manda Elias chegar e fala assim, ó, fala para ele, tem Deus em Israel não? Profeta. Isso que é profeta, queridos. Negócio de CPF, no final, não, profeta de Deus traz mensagem do céu. E a gente precisa, na verdade, é Deuteronômio 18, 20. Tem como ler aí para nós, Carlos? Deuteronômio 18, 20. Não é igual o profeta Miguel, não, né? Aí, enquanto o Carlos vai ler para a gente, Deuteronômio 18, 20. Depois você mostra para ela. Hoje também, o que merece muito é um dom. É um dom. Discernimento de espírito. Esse discernimento de espírito, as pessoas imaginam que é só para você
você consegue discernir até mesmo o espírito humano. Quando a pessoa está sendo falsa, mas não é demônio, é a pessoa mesmo. Quando a pessoa é preguiçosa, você consegue detectar isso. Você evita até que não é uma batalha contra o próprio Senhor, o próprio Deus. Ou seja, quando lhe falta discernimento de espírito, a gente fica surdo espiritualmente. Você não consegue ouvir mais o Senhor, porque você não tem discernimento. Você tem que ser a missão do céu. Não é o Espírito Santo vai falar com você. Se você não busca, não tem, é um discernimento de intimidade, né? Uma conversa, um diálogo com o Senhor, com o Espírito Santo. Aí vem aquela coisa aí, não sabe quem é quem, se é verdade ou não. Não escuta mais o Senhor falando. É verdadeiro, é falso, é mentira, é vitoriza, é do céu, é meu, não. Aí fica todo mundo perdido para a cabeça, gente se desvia, gente sai fora, e o pastor mesmo que é muito usado por Deus, uma bênção de Deus, mas meu irmão, do Rio de Janeiro, a gente pregou um negócio que o pastor foi mais de 2 meses, o pastor tirar aquela heresia da cabeça do povo da igreja, no domingo lotado. Foi quase 2 meses o pastor tirar aquela lavagem, aquele negócio. E o homem colocou na cabeça do povo e foi lutando. Terrível, né? Carlos, Deuteronômio 18:20. Foi pra gente, por favor. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Olha que coisa terrível. Queridos, verso de número 19 vai ter uma conversa interessante. Disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramot de Gileade? Quem vai fazer? Olha que interessante. Disse mais: um diz dessa maneira, o outro diz de outro. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e também prevalecerás. Sai e faz assim. É o que nosso querido presbítero Hesse acabou de dizer. Eu vou conseguir porque você é um espírito de mentira. O interessante é que Acabe, ele sabe que ele está errado. E a profeta e a palavra do Senhor é que ele vai morrer. Mas por que, meu querido presbítero Robson, ou pastor Robson, por que Acabe, mesmo sabendo que vai morrer, ele vai para a guerra? Sabe por causa de quê? Prepotência. Você já viu gente prepotente? Não, ele sabe que ele vai se dar mal, mas não, ele é orgulhoso. Eu vou e você vai ser preso. Quando eu voltar, aí a gente conversa. Aí o que Micaías fala? Se você voltar, eu não sou o homem de Deus, a palavra do Senhor não fala na minha boca. Aí o que vai acontecer? Eu só não estou lendo porque senão não dá tempo. O que vai acontecer? Zedequias vai dar um soco em Micaías. Por quê? Porque no Antigo Testamento a gente aprende isso. O Espírito Santo descia, operava, saía. O que Zedequias vai falar? Por onde que saiu o Espírito de mim e entrou em você? É porque tinha essa visão, irmã Marinete. Entrava em sanção, ele cumpria o propósito e saía. Entrava, aí lá em Mateus, ou melhor, João 20, 22, quando Jesus falou assim, assoprou sobre eles o Espírito, o Espírito agora mora, habita em nós. Só que aí, o que aconteceu? Acabe vai para a guerra. Olha a astúcia do inimigo, desse danado. Não, você vai com roupa real, porque eu vou com roupa de soldado. E o rei da Síria falou assim, nós só vamos atacar o rei. Aí quando Josafá se vê em perigo, ele clama quem? Acabe. Acabe deixou ele em apuros, querido. Na hora do sufoco, na hora da dificuldade,
Amar aliança, o falso amigo vai te deixar. Lá em 1 Coríntios 15:33 fala assim, ó, não vos enganeis, as más conversações, que é homilia no grego, é comunicação, relacionamento e companhia. Não se engane, má companhia, mau relacionamento e má conversação vai tirar de vocês o bom costume. As más conversações, os maus relacionamentos e as más companhias vão fazer vocês perderem os bons costumes cristãos. E esse que é o problema. Meu amigão é do mundo, querido, vai te levar para o mundo. Não, meu amigo, minha amigona é do mundo, vai te levar para o mundo. Não vou trazer ele para a igreja. Cuidado, é difícil, hein? Porque o mundo é um atrativo muito grande. Aí, o que acontece? Isso não é coincidência, é Jesuscidência, é Deusidência. Olha o que acontece. Um soldado vai mandar uma flecha aí e vai acertar a juntura da armadura. Interessante, sabe o que é? Josafá, mesmo não tendo pedido orientação de Deus no começo, nós vamos estudar isso semana que vem, ele tem, sabe o que, queridos? Reserva com Deus. Quem atirou essa flecha foi o mesmo que atirou a pedra no gigante. Né? Foi o mesmo. Olha que interessante. A gente precisa entender, tem muitas pessoas que perdem de viver as promessas de Deus, porque não se alinham, ou porque não pedem orientação para Deus, para formar suas alianças. Tem muita gente hoje que não está fora do caminho do Senhor, é porque se aliançou mal, é porque buscou uma aliança que não era direcionada pelo Senhor. Tem muita gente hoje que não vive o seu ministério com excelência, tem um ministério travado, está murcho, não frutifica, porque ele se aliançou mal. E isso é terrível, sabe por quê? Como nós dissemos, uma aliança de casamento, essa aliança de casamento de Jeorão com Atália gerou o quê? Um rei esquecido. E se não é Joseba, né? Guardar Joás, Atália tinha matado todo mundo. Se não é Joiada e Joseba guardando o menino, escondendo no templo, acabou a história. Acaba mesmo, porque quando a gente ouve alguma coisa e não aceita aquele conselho, tem consequências. Nesse caso aí, foi igual que eu fiz, mas eu acho que eu posso fazer, mas nós temos o Deus. O que a gente for fazer, temos que ter um aconselhamento a ele, e dar a resposta para ele nas nossas orações. Interessante. Pode falar, André. Você comenta com os alunos lá em cima, no objetivo, você comenta. No nível do professor. E hoje não se pede mais conselho. E quando pede conselho, a pessoa já vem do seu lado, não fala de mim, eu falo com pastores, tem mais velho, evangelista, e por aí vai. Quando pede conselho, a pessoa já pede conselho, não aceitando aquele conselho. Porque quando se pede conselho, você escuta o conselho do mundo de Deus, da palavra de Deus, você evita de cair no precipício. Foi o caso aí de Josafá, quase morreu. Micaías, interessante isso aqui, Micaías capítulo 17, foi Josafá que escolheu ele para ir para o campo, para ir para a cidade ensinando, não é isso? 17, 7, para ensinar, porque ele estava no grupo de confiança de Josafá, mas no capítulo 18, Josafá não confia mais nele. Ele está falando a verdade. Deu um conselho para Josafá. Josafá agora não está mais ouvindo o conselho dele. É verdade. Ele quase morreu. E é 10 coisas de lá. É verdade.
Domingo eu fui até um pouco vulgar na escola dominical. Falei que muitos homens não conseguem pensar com a cabeça de cima quando vai casar. E geralmente pensam com a outra e quebram a cara. Talvez tenha sido o caso aí. Queridos, nós estamos na igreja e a gente até falou sobre o ensino, e eu costumo dizer, fora a salvação, o maior ministério de Jesus é o ensino, né? Ele quer que a gente aprenda. Um dia uma irmã, e aqui eu finalizo, uma irmã faz um tempo, ela falou que assim, ó, um rapaz, eu estou namorando um rapaz, essa é uma senhora já, estou namorando um rapaz, ele trabalha embarcado, 15 dias ele fica lá embarcado. Ó, Pedro Teogel. Aí, quando ele vem, ele traz um vinho. Aí, o que eu faço? A gente está falando sobre vinho, sobre a questão da bebida forte, tal. Aí ela queria transferir, eu já sabia o que ela queria responder. E ela sabia que ela estava errada. Não, aí ele traz um vinho, me deixa alegre. Aí o que ela tinha que fazer? Ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela às vezes quer ouvir da boca de outro, vai falar assim, não, quem me falou foi fulano de tal. Aí você fala, aí daqui a pouco sabe quem está na porta da igreja? O marido, o juntado, não sei quem. Ah, foi você que falou para a minha mulher me deixar? Não, ela chegou lá falando que não pode ficar assim, assado, não pode fazer isso e aquilo. Tem que ser uma decisão própria, ela sabe o que tem que fazer. Isso se chama apostasia. Eu sei o que é que tem que fazer, eu sei o que é fazer certo, mas eu decido fazer errado. Aí você acha que eu falei? Fala assim, mano, você sabe, né? Ah, chega alegre, me deixa alegre, aí 15 dias no mar. Aí precisa falar alguma coisa? Você precisa ensinar alguma coisa? Não é nenhuma criança de 5, 7, 8, 10 anos? Fala assim, amigo, quero uma vida de santidade, ó, tchau, obrigado, tchau e bênção. Quer casar comigo? Tchau e bênção. A fila anda. Hein, pastor? Falar em casamento, né? Aliança de casamento. A aliança, né? Quando se pede orientação a Deus, tudo, a igreja já dá errado às vezes, né? Pedindo orientação a Deus, e às vezes um sai do lado, outro sai do outro, o outro não se entende. E imagine a pessoa fazendo como Acabe. Acabe errado vai fazer aliança também com outra errada, que é Jezabel. Olha o que deu. Assunto para nós aqui na noite desse dia, para nós aprendermos e não repetirmos, não aplicarmos. Próxima quarta nós vamos falar sobre o capítulo 19, e quando Josafá chega, ele já vai ser repreendido. O profeta Ageu levanta e dá uma dura nele, mas sabe que está errado e recebe a correção. O presbítero Edson. É gente que está errada e quando recebe a correção, aceita a correção porque sabe que está errado. Pode falar. Juízes capítulo 16, versículo 20. Juízes capítulo 16, versículo 20 diz assim: e disse ela, os filisteus vêm contra ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda desta vez como dantes. E não sabia ele que Deus, o Senhor, já tinha afastado dele. Dormindo, sem saber que o Senhor já tinha abandonado há muito tempo. Tem muita gente assim. Meu Deus, é forte. Dentro da igreja, dormindo o sono da indolência, Deus já foi sem saber que o Senhor já abandonou há muito tempo. Verdade. O que estava fazendo dormindo. o profeta Fujão? Dormindo. Jonas. Alguém teve que chutar ele e falar: levanta, Dormiu. dormente. O navio está se afundando. Por isso Paulo vai dizer: desperta tu que dormes,
Muitos se enganam achando que ele faz alguma coisa. Se não for Deus na vida dele, o homem não faz nada. É verdade. Só fazemos enquanto Deus estiver conosco. Moisés falou: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste mundo. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos botar uma corinha bem rapidinho. Glória a Deus, é isso aí. Como estamos aqui louvando a Deus, podemos exaltar o seu santo nome. Como estamos aqui louvando a Deus, podemos exaltar o santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Quantos aprenderam a palavra de Deus nessa noite, irmãos? Eu aprendi, a gente sempre aprende, irmão. Sempre aprende. Graças. Quando a gente dispõe, abrirmos o nosso ouvido para ouvirmos a palavra, o Senhor sempre nos enche. Nós nunca saímos da mesma maneira que entramos. Eu costumo dizer que nós somos seres em construção, Itamar. Estamos ainda sendo construídos. Por isso a Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra está a cada dia aperfeiçoando. Eu preciso de libertação, eu preciso de construção, eu preciso de edificação. Tudo que o Senhor tem para me dar, eu sei que no seu tempo é bênção para nossas vidas. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Glória a Deus. Bondoso Deus, eterno Pai que está no céu, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra de vitória, de edificação, Senhor. Ó Deus, que bênção ouvir a tua voz, falar nitidamente aos nossos corações. Aleluia. Ó Deus, guarda-nos, ó Deus, de fazermos aliança, Senhor. Ó Senhor, alianças, ó Deus amado, para a nossa destruição. Que venhamos estar sempre, ó Deus amado, atentos, com discernimento às alianças que se colocam diante de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós que aguardamos a volta do Senhor Jesus. E todo o povo de Deus diga amém.